Olá, meus amados irmãos, sou José Galvão, servo do Senhor Jesus Cristo, unido em fé e comunhão a The New Life Mission, Coreia do Sul, e como servo de Jesus, estou agora servindo a você. Amém? Eu quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo e chamar a atenção de cada um de vocês, particularmente daqueles que receberam o link deste vídeo através da própria plataforma do YouTube. Se isso aconteceu, é porque várias pessoas deixaram o like ou até o dislike e porque se inscreveram no canal, algo que faz com que a plataforma, o YouTube, dê relevância, considere relevante o vídeo, o trabalho que fazemos para anunciar a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Eu quero convidar vocês agora para meditarmos juntos numa palavra, numa mensagem a qual dei como título o seguinte: Por que Nicodemos foi a Jesus e Jesus foi a João Batista no Rio Jordão? Você sabe responder por que Nicodemos foi a Jesus e por que Jesus foi a João Batista no Rio Jordão? Se não sabe, vem comigo e fique até o final. Contarei para você algo que fará grande diferença em sua vida e em seu ministério, a você, pastor e evangelista, pregador. No final você saberá claramente se a sua fé o está conduzindo para o inferno ou para o céu. Ficou espantado? As pessoas podem ter a fé errada ou a fé certa. Isto depende de como foram ensinadas. Há o tipo de fé ensinada por Jesus aos seus apóstolos e discípulos. E, infelizmente, há o tipo de fé ensinada por homens que se baseiam somente em seus próprios pensamentos e interpretações particulares, enquanto abandonam o verdadeiro ensino registrado na Santa Palavra de Deus escrita, ou seja, a Bíblia. Amados, então, primeiro tópico, Nicodemos visita a Jesus. Jesus ensina para ele sobre o Evangelho da água e do Espírito, a fé que abre a porta do reino de Deus, a porta do céu, da vida eterna. E nós podemos ler sobre no Evangelho de João, no capítulo 3, do versículo 1 até o 7, que diz: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Presta atenção aqui agora. É o versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires
de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. A leitura foi no Evangelho de João, no capítulo 3, do versículo 1 ao 7, e nós destacamos o versículo 5, quando Jesus disse assim: respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amados, até aqui vimos porque Nicodemos foi a Jesus. Ele queria saber sobre como poderia ser salvo e entrar no reino de Deus. Embora fosse um príncipe dos judeus, um doutor da lei, um mestre em Israel, ele não sabia. Seu conhecimento não lhe permitiu até aquele momento saber como ter vida eterna, como ser salvo, como entrar no reino de Deus. Agora, prosseguindo nossa mensagem, vamos falar sobre o batismo de Jesus e saber porque Jesus foi procurar João Batista. Primeiro vimos porque Nicodemos foi procurar Jesus. Agora veremos porque Jesus foi procurar João Batista no Rio Jordão. Amados, Jesus não exigiu que João o batizasse apenas para dar exemplo de que toda a igreja também fossem batizados em toda a igreja. Na verdade, seu batismo foi o cumprimento de um ato de justiça. Você vai poder ler no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, no versículo 15, também na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 18. Amados, o nosso batismo é diferente. Enquanto o batismo de Jesus é um ato de justiça, o nosso é o testemunho externo do que cremos interiormente. Quando fui batizado, estava externando algo de dentro, porque eu cria que em seu batismo Jesus havia levado todos os meus pecados para depois pagar um alto preço deles na cruz do Calvário, derramando seu sangue. Mas vamos ler sobre o batismo em Mateus, no capítulo 3, dos versículos 13 até o 17, que diz: por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Olha o que está escrito: por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse e ele desse um exemplo para toda a igreja. É isso que está escrito? Não, ele não foi para dar um exemplo, está muito claro, ele foi para que João o batizasse. Diz no versículo 13 de Mateus capítulo 3, eu lerei agora do versículo 13 ao 17, e diz: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, veja bem, presta atenção aqui agora, mas Jesus lhe respondeu, é o versículo 15, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu, convinha a quem cumprir toda a justiça? Nos convém, presta atenção no pronome, convinha a Jesus e a João Batista cumprir toda a justiça. João Batista não é o Salvador, mas é o sacerdote que iria transferir os pecados do mundo sob imposição de mãos sobre a cabeça de Jesus, porque Jesus precisaria receber os pecados da humanidade para depois pagar o salário deles, derramando seu sangue na cruz, para que nós pudéssemos ser lavados na água do batismo de Jesus
e purificados no sangue de Jesus derramado na cruz. Queridos, e qual era a fé dos apóstolos? Será que os apóstolos criam, como hoje ainda é ensinado nas escolas bíblicas dominicais e por muitos pastores e evangelistas? Será que os apóstolos criam que Jesus foi procurar João Batista apenas para dar um exemplo? Claro que não, a fé dos apóstolos era outra. Jesus ensinou isso diferente. João Batista, se você ler o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículo 5, você vai saber que o pai de João Batista era o sumo sacerdote Zacarias. Vai lá e confere, tá bom? Confere lá. Amados, você diz ter sua fé, alguns dizem, melhor dizendo, alguns dizem ter sua fé própria, que crê somente no sangue de Jesus derramado na cruz para a sua salvação. Mas proponho vermos como os verdadeiros apóstolos do Cristo Jesus criam. Nós vamos crer para a nossa salvação conforme os pensamentos humanos ou conforme Jesus ensinou? Responde aí. Vamos ver como é que Pedro cria? Me diz uma coisa, será que o apóstolo Pedro cria diferente do apóstolo João? Será que o apóstolo Pedro cria diferente dos demais apóstolos? Será que Jesus ensinou uma fé de salvação para Pedro, mas para os outros apóstolos ensinou outro tipo de fé? Claro que não. Todo apóstolo do Cristo, os verdadeiros apóstolos. Eu não estou me referindo, entre aspas, aos de hoje, mas aos verdadeiros apóstolos do Cristo, todos criam da mesma forma. Jesus não ensinava uma fé para uns e outra fé para outros. É claro que não. Vamos ver como Pedro cria sobre o batismo de Jesus, realizado sob imposição de mãos de João, que transferiu para Jesus todos os pecados da humanidade, desde Adão até o último homem que ainda nascerá nesta terra. Vamos ver. Abra a tua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3, e nós vamos ler dos versículos 20 ao 22, mas eu vou destacar o versículo 21 para você. Olha o que diz: os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Repetindo, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Versículo 21. A água, figurando o batismo, agora também vos salva. Olha o que Pedro diz. A água da época do dilúvio figurava um batismo que agora, conforme diz Pedro, também vos salva. E ele completa, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 20 ao 22, e eu destaquei o versículo 21, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva. Então, os apóstolos criam que o batismo de Jesus também salva. E nós precisamos entender isso melhor, em conjunto com o sangue derramado na cruz.
Jesus morreu sangrando na cruz, também para nos salvar. Jesus morreu na cruz porque antes assumiu os nossos pecados. Se Jesus não chegasse à cruz levando os nossos pecados, recebidos em seu batismo por João anteriormente, seu sangue derramado na cruz teria sido em vão. Somente porque antes foi batizado para receber e lavar os nossos pecados, é que o Senhor Jesus Cristo os pôde carregar até a cruz, onde pagou o salário, abrindo parênteses, o preço total, fechando parênteses, de todos eles, derramando seu precioso sangue na cruz. Na cruz, o Senhor Jesus quitou a nossa dívida de pecados. Coloca agora aí entre parênteses assim, ó, tetelestai, do grego original é está quitado. Foi traduzido como está consumado. Cristo dizendo isso na cruz. O está consumado é o mesmo em grego que está quitado. Jesus quitou toda a nossa dívida de pecado, de toda a humanidade, de Adão até o último homem que nascerá nessa terra antes da volta dele. Tanto os pecados do passado, do presente e até os pecados do futuro que ainda nem sequer foram cometidos. Jesus quitou toda a dívida de pecado. E porque derramando sangue na cruz, ele pôde dizer: tetelestai, está consumado, está quitado. É porque antes, 3 anos antes, no batismo, o sumo sacerdote João Batista, leia Lucas, Evangelho de Lucas 1, versículo 5, o pai de João é Zacarias, tá? Então, queridos, você vai encontrar que João transferiu anteriormente os pecados para Jesus, para que ele, neste momento agora em sua morte sangrando na cruz, estivesse quitando as nossas dívidas. Assim nós nascemos de novo e nos tornamos justos para entrar no reino de Deus, conforme está escrito no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 5, quando Jesus disse que somente aqueles que nascerem de novo da água e do Espírito entrariam no reino de Deus. É preciso ser justo, ser justificado pela fé perfeita do Evangelho da água e do Espírito em Jesus. Se crer do modo errado, se você não crer na água do batismo de Jesus e crer somente no sangue da cruz, está faltando um componente na sua fé de salvação. Se você crer somente na água do batismo de Jesus e desprezar o sangue derramado na cruz, também vai estar faltando um componente na sua fé de salvação. Nós não podemos separar o batismo de Jesus, aonde os pecados foram transferidos por imposição de mãos de João Batista sobre a cabeça de Jesus, tanto que João disse que em o Evangelho de João capítulo 1, versículo 29, após batizar Jesus, no dia seguinte, João vê e grita: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, porque agora, no dia seguinte, João já compreendia que ele, exercendo a sua função sacerdotal, havia transferido os pecados do mundo para Jesus. É por isso que Jesus caminhou até a cruz para pagar o preço, porque sem o derramamento de sangue não há a remissão dos pecados. Jesus não poderia somente ser batizado e nós estaríamos salvos. Ele também tinha que ser crucificado. Não podemos separar a fé na água do batismo de Jesus, em que somos lavados, do sangue de Jesus derramado na cruz em sua morte terrível, em que somos purificados. Nós somos lavados dos pecados na água do batismo de Jesus, purificados definitivamente no sangue de Jesus derramado na cruz. Você entendeu isso? Você é um pecador ou você é um justo? Como é que você se declara diante de Deus?
Jesus resolveu ou não resolveu os seus problemas com pecados? Todos pecaremos até o último dia de nossas vidas. Mas quando somos lavados e purificados com a fé perfeita e justa na água do batismo de Jesus em seu sangue derramado na cruz, e quando cremos que toda a nossa dívida de pecados foi inteiramente paga por Jesus, quitada, esses pecados não nos são mais imputados, pois agora somos os filhos de Deus, remidos dos pecados, puros, justos e nascidos de novo. Está claro que com a nossa fé verdadeira em Jesus, pela água e pelo Espírito, entraremos nos céus, aleluias, porque somos os nascidos de novo, os que vão entrar no reino de Deus, conforme o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5. E isto foi falado por Jesus, é incontestável. Amém, queridos? Quando você diz que é um pecador, nega o que Jesus já fez por você. Embora ainda pecaremos até o último dia de nossas vidas, pela fraqueza do corpo de carne, agora estamos justificados no perfeito ato de justiça, cumprido por Jesus em seu batismo por João, em seu sangue derramado na cruz. Então, você é um pecador ou um justo? Os pecadores serão lançados e destruídos no inferno. Os justos, aqueles justificados por Jesus em seu batismo e seu sangue derramado na cruz, nasceram de novo pela fé do Evangelho da água e do Espírito. Estão salvos e entrarão no reino de Deus. Estes foram lavados e purificados de todos os seus pecados, pela fé na água e no sangue de Jesus. A água e o sangue de Jesus é a única fé que não pode ser separada, porque é um único ato de justiça. Não podemos separar a água do batismo de Jesus por João do seu sangue derramado na cruz e ainda da sua ressurreição ao terceiro dia. Aleluias e glórias a Deus. Então, qual é o tipo de fé que você tem? Sua fé resolveu os seus problemas com os pecados definitivamente? Sim ou não? Você ainda faz confissões de pecados diariamente para ser salvo? Ou admite suas fraquezas diante de Deus e confessa a verdadeira fé do Evangelho da água, do sangue e do Espírito? Agora, entre parênteses, 1 de João, capítulo 5, versículo 6. Vai lá e confere. Que diz assim, ó: este é aquele que veio por água, vírgula, não somente por água, mas por água e sangue. Jesus veio por água e sangue. Veio nos salvar pela água do seu batismo e pelo sangue derramado na cruz. É incontestável. Foi o Espírito Santo aquele com A maiúsculo, que inspirou os homens que escreveram a Bíblia. Está escrito: Jesus veio por água e por sangue. Não só por água, mas por água e por sangue. Confere, 1 de João, capítulo 5, versículo 6. E volto às minhas perguntas. Sua fé lavou totalmente os seus pecados? Você ainda se declara um pecador ou agora crê que é um filho de Deus, justo e nascido de novo? Pelo Evangelho da água e do Espírito, conforme, põe entre parênteses aí, ó, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5, que diz: somente aqueles que nasceram de novo da água e do Espírito entrarão no reino de Deus. Foi falado por Jesus. Você crê agora que não deve declarar-se um pecador, mas sim um justo? Não diga mais: Deus, eu sou um pecador. Diga: Deus, eu sou um justo. Eu era um pecador destinado ao inferno, mas mesmo sem misericórdia, mas mesmo sem merecer, a tua misericórdia foi tão grande que o Senhor me incluiu na sua graça redentora maravilhosa e me salvou, me justificou e recebeu os meus pecados, sendo batizado por João Batista sob imposição de mãos, e morreu na cruz sangrando para completar a minha salvação e falar: está consumado, que a minha dívida estava
quitada. Ou você é um pecador, ou você vai diante de Deus dizer: eu sou um pecador. Você está negando o que Jesus já fez. Vai diante de Deus e diga: Senhor, eu admito que a fraqueza da minha carne vai me fazer pecar até o último dia da minha vida, mas a salvação que o Senhor me deu, o seu ato de justiça é perfeito. A minha consciência está limpa, meu espírito, minha alma, a carne e sangue não entram nos céus, e eu receberei um novo corpo glorificado para viver em teu reino. Eu sou justo, eu fui justificado mesmo sem merecimento na sua graça redentora, pelo teu grande e poderoso amor. Diga isso para Deus, mas não negue Jesus dizendo que é um pecador. Admita que vai pecar sim nesta carne até o último dia da tua vida, mas agora é um justo e esses pecados não poderão ser mais imputados. Eu estou falando aqui de pecados da fraqueza da carne, de pecados involuntários. Pois se você premeditar um pecado e sair para cometer o pecado, você nem salvo é, viu? Você está precisando se arrepender para ser salvo. Amados, esta é a fé do Evangelho da Água e do Espírito. Eu vou deixar na descrição, os minutos estão terminando, um link de 2 sites. O nosso site para todas as línguas do mundo, 96 idiomas, e para a língua portuguesa, tá bom? Você vai poder encontrar lá 67 livros traduzidos em 96 idiomas, de autoria do reverendo Paul C. John. Este é o primeiro da série. Você verdadeiramente nasceu de novo da água e do Espírito. Vai lá, baixe este livro, e-book ou audiobook, leia ou ouça, acompanhado de sua Bíblia. Além destes, tem todos os demais livros da série que você também poderá baixar. Outra vez, Zé Galvão, servo de Deus, em comunhão e fé, unido a The New Life Mission na Coreia do Sul. Amo você e o meu desejo é que você leia esse livro e deixe de ser um pecador, mas sim um filho de Deus, justo e nascido de novo, para poder entrar no reino de Deus, conforme Jesus disse. Que Deus a todos abençoe. Amém.